Olá de novo! Sejam bem-vindos ao nosso canal e vamos continuar agora a nossa aventura com a eletricidade. Vocês lembram do nosso herói apresentado no primeiro vídeo? Sim, aqui está ele, o elétron. Nós falamos sobre a eletrosfera, prótons e nêutrons e você pode voltar lá e dar uma conferida. Mas antes disso, antes de continuar a nossa aula de hoje, por favor, dê aquele joinha ali no vídeo e se você não é inscrito no canal, por favor se inscreva, vai ajudar bastante o nosso trabalho. Então hoje nós continuamos a aventura explicando um pouco mais como o nosso amigo Elétron, ele na verdade se comporta e como faz os seus atos heróicos por aí. Eu trouxe aqui um desenho que ele é do Google. Eu não sei o autor original, mas aparentemente parece ser um desenho bem antigo. E ele é perfeito para explicar o que nós temos que ver hoje, tá bom? A princípio vocês conseguem ver aqui que existem 3 bonequinhos. Né? Um senhor chamado Volt, um senhor chamado Amp e um senhor chamado On. Ok, e cada um deles está interagindo um com o outro. Nós vamos entrar em detalhes hoje de como realmente eles funcionam. Tem um próximo vídeo no futuro onde iremos falar sobre voltagem ou tensão, amperes ou corrente elétrica e ohms ou resistência elétrica, tá ok? Não precisa se preocupar com isso agora. Agora nós temos que pensar no seguinte, lembrar desses nomes e de como isso aqui está funcionando. Veja que parece que nós temos um cano ou uma mangueira aqui, né? Então, basicamente, o que nós temos aqui é uma representação bem simbólica do que seriam os fios elétricos ou qualquer outro meio condutor. Também não se preocupe sobre a diferença entre condutor, isolante e semicondutor. Vamos falar sobre esses assuntos em próximos vídeos. Então, os fios condutores eles apresentam uma dificuldade, como tudo na vida, para que o nosso amigo, o elétron, ele passe. E detalhe, esse cara aqui, o Amp, mas quem é esse cara? Ele é, na verdade, o nome de algo muito popular chamado corrente elétrica. E aqui bastante atenção. O pessoal confunde bastante corrente elétrica com tensão elétrica. E na verdade são duas coisas bem diferentes, vocês podem ver, são 2 bonequinhos bem diferentes, cada um tem um trabalho a executar, para que a nossa eletricidade possa cumprir o seu papel. Mas voltando aqui ao caso. Uma família de elétrons, quando elas querem ou estão circulando por um fio condutor, ou uma barra de ferro, ou alguma coisa que conduz elétrons, ela sofre uma dificuldade, né? Não é tanta como o nosso bonequinho, mas ela sofre uma certa dificuldade. E com isso, ela precisa de uma força. Sozinha ela não se mexe no meio condutor. Essa força que ela precisa é a tensão elétrica, que muitas pessoas chamam, geralmente, de voltagem. Mas normalmente vamos chamar aqui no curso de tensão elétrica, ou diferença de potencial. Um termo um pouquinho mais técnico que a gente só trouxe aqui para vocês ficarem sabendo. E também existem letras, pessoal. Então nós temos o volt, o ampere e o ohm. Todos esses nomes, eles são unidades de medida. Por exemplo, quando você quer medir a distância ou a sua altura, você mede em centímetros ou metros. Quando você quer medir quanto de leite tem no seu copo ou na caixa, você mede em litros ou ml. Então, isso aqui também é unidade de medida. O volt é a unidade de medida da tensão elétrica. O ampere, representado por A, é a unidade de medida da corrente elétrica. E o ômega, ou ohm, representado por este símbolo aqui chamado ômega, por um acaso, ele é a unidade de resistência elétrica. Para ajudar a gente a se lembrar das coisas, o pessoal até que facilitou um pouco. Por exemplo, na parte de resistência, o que representa a resistência nas nossas contas no futuro é a letra R. No caso da tensão, você pode encontrar tanto a letra E como um U maiúsculo, ok? E para calcular a corrente elétrica, geralmente eles vão colocar um I maiúsculo. Mas as unidades são o volt, o ampere e o ohm, ou ômega. Mas no caso, nós sempre chamamos em eletrônica de ohm. Ok? Alguma pergunta até aqui? Se precisar, você pausa o vídeo, faça uma pergunta nos comentários e a gente responde. E se ainda não deu o seu joinha, o seu like, por favor, faça isso agora. Continuando então, como isso aqui funciona?
Normalmente nas tomadas da nossa casa nós temos uma coisa chamada tensão elétrica. A tomada das nossas casas é 220 volts, ok? E ela é uma força que está lá parada, sem fazer nada. Mas então quando a gente liga algum aparelho lá, essa força que existe lá, ela vai começar a querer empurrar os elétrons que estão por ali, dentro de um gerador, vamos falar sobre isso depois, vão empurrar esses elétrons para que eles circulem. Lembra, eles são nossos heróis, são eles que circulam. É a corrente elétrica que circula. Para que eles circulem dentro do nosso aparelho. Se for uma lâmpada, ela vai acender. Se for um rádio, ele vai ligar e tocar a sua música. Ah, pessoal, mas meu tablet funciona sem ligar na tomada. Lembre-se que ele precisa carregar, dentro dele tem uma bateria. Então, pessoal, os aparelhos que normalmente produzem essa força, ou a voltagem, eles são chamados de geradores, ok? O gerador é o que tem a força para empurrar. Ele pode empurrar elétrons, ele pode fornecer elétrons, mas ele só apenas tem a força. Para que os elétrons circulem, você precisa ter um aparelho ligado, ok? E então, na presença de elétrons, ou corrente elétrica, com um aparelho ligado, você tem então a sua eletricidade sendo usada para o bem. Nós também temos que nos preocupar muito, para finalizar nosso vídeo de hoje, com a questão da resistência elétrica. E aqui vem uma ressalva bem importante, pessoal. A resistência elétrica, ela é a dificuldade com que os elétrons vão passar dentro de um fio. Se o fio for muito fino, essa dificuldade vai ser tão grande que o fio vai começar a derreter. Exatamente. E é por isso que a gente tem que tomar cuidado com o que tipo de aparelho nós podemos ligar em nossas tomadas e que tipo de aparelhos podemos colocar em nossas baterias. Então, aqui vai uma ressalva. Sempre use o carregador original do seu celular. Sempre use aparelhos 220 nas tomadas 220 e aparelhos 110 nas tomadas 110. Se você não fizer isso, o seu aparelho vai queimar, ele vai às vezes até pegar fogo. Por quê? Porque ele foi projetado, os fios, os circuitos dentro deles foram projetados para passar muito menos ou muito mais, depende do circuito. E conforme essa força da tensão for feita, ela vai acabar danificando, porque o circuito não foi preparado para aquilo ali. Muitas vezes você deve ter visto já um amigo seu que perdeu o computador, que queimou o computador porque ligou na tomada e esqueceu de mexer naquela chavezinha atrás. Muito cuidado com isso. Hoje muitos aparelhos, basta ligar na tomada e não tem problema. Mas ainda existem muitos aparelhos no mercado que se você ligar errado, tipo em 110, ligar em 220, ele vai queimar. Ok? Ficou alguma dúvida, pessoal? Se não, tudo bem, parabéns para você. Espero que se você quiser, você pode assistir o vídeo novamente, fazer anotações. E qualquer dúvida que ficou a respeito dos nossos amigos aqui, o Volt, o Ampere e o Ohm, deixe nos comentários e a gente vai responder para vocês assim que for possível. Na próxima lição nós iremos abordar um pouco mais sobre eles, mas agora dentro de um símbolo que representará o nosso aparelho eletrônico, ok? Obrigado, galera, por ficar conosco até aqui.